Bom dia, pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal Mulheres Vencedora. E desde já eu gostaria de agradecer você pela sua presença aqui no nosso canal. Vamos lá para mais um conteúdo. E você que pode, deixa o seu joinha, deixa o seu like, deixa a sua participação, interaja conosco e compartilhe nossos vídeos. Isso tem sido bênção nas nossas vidas, ok? Muito obrigada e vamos lá. O narcisista quer dominar o seu campo emocional. O seu campo emocional é o lugar onde você sente as emoções baseadas naquilo que você vê, que você ouve e daquilo também que vem das pessoas para você. Ou seja, ele deseja dominar esse campo para que ele comece a te guiar de uma forma que o que você sente ou deixa de sentir precisa vir dos gatilhos que ele aperta, sem que você perceba que está vindo dele. E ele faz isso sem a menor suspeita. E é tudo muito sutil e controlado, calculado, friamente. É assim que ele faz. Porque ele precisa fazer dessa forma para que não haja falha durante o período da manipulação. Para que ele não seja descoberto enquanto ele tenta te adoecer. Disfarça, né? Ele disfarça. Só que com empata não tem disfarce certo, minha querida. Ele vai cair do cavalo e a casa dele vai cair, né? Uma hora você acaba pegando ele nas mentiradas que ele fala, porque ele conta uma mentira com tanta cara de verdade que se a vítima não ficar alerta, ela acaba acreditando que ela está ouvindo uma verdade, sendo que ali não tem verdade nenhuma. É tudo mentira, deslavada. E aí a casa dele cai. Então ele deseja que você vê, né, ele como uma patente, olha que gracinha, né? Como uma patente alta, como alguém que pode ditar as regras imediatamente e nesse momento ser obedecido por essa vítima. Mesmo que seja na base da coação e do medo, porque no respeito ele não te ganha. No respeito ele não te vence. No respeito ele não consegue controlar você. Por quê? Porque ele não conhece respeito. Então, ele te manipula, ele te engana e depois que ele te engana, ele te controla. Desacreditando você da sua própria capacidade, para que só a fala dele seja ouvida nesse ambiente com essa pessoa, quem ele está manipulando, no caso é a vítima, e essa vítima passa o foco dela todo voltado para ele. Então ele precisa que você confia nele cegamente para ele te causar um grau de culpa elevado, aonde você vai fazer por esse narcisista coisas que você nunca fez nem por você. Então ele te mantém na escravidão narcísica, onde só ele dá os comandos e a vítima obedece. Ela enfraquece e ele se sente fortalecido nessa situação. Até quando o narcisista sente uma dor física, é muito bom a vítima prestar atenção nisso, que não é verdade. Eu sei que muitas pessoas podem ficar doentes, pode passar mal, pode acabar indo para um hospital, normal, acontece com qualquer pessoa. Mas quando se trata de narcisista, até quando ele diz que está doendo em alguma parte do corpo, você precisa analisar se isso é verdade ou se é um teatro. É para puxar a sua atenção, puxar a sua compaixão e assumir algo por ele. Quando ele melhorar, cadê o narcisista? Está longe, nem tchau ele te dá. Então não era bem uma doença, ele forjou uma enfermidade para ver você fazendo coisas que era responsabilidade dele. Então preste atenção, narcisista ele é implacável quando se trata de destruir uma vítima. Ele age traiçoeiramente, sorrateiramente, para que a vítima não perceba o buraco que ele está prestes a empurrar ela. E quando é na roda de conhecidos? Na roda de conhecidos, muito bem. Ele é um inteligente. Ele é fala mansa, ele é educado, ele é amável, ele é prestativo, ele é do bem, ele é ocupado, ele é compromissado. Mentira, minha filha, tudo farsa. Tudo farsa. Quem conhece o narcisista é quem convive com ele.
Mentira pura, sabe? É em casa é que a vítima vê realmente quem é essa pessoa. A realidade do ser, quem conhece é a vítima. É tudo o contrário daquilo que ele está passando para os outros lá fora e você sabe disso. É em casa que a vítima vê realmente quem o narcisista é. E quando ele quer te provocar e roubar o seu equilíbrio, né? Se você tentar falar alguma coisa com ele sobre esse comportamento, ou tipo, nossa, você estava tão diferente lá e agora você já está estressado, nem tenta falar isso. Porque nesse exato momento, esse narcisista vai sair, vai bater a porta da casa com falta de educação, quando não grita, porque ele ama gritar para chamar a atenção dos vizinhos. Gosta de fazer vergonha. E some, de verdade. Desaparece. Você pode te deixar uma pulga atrás da orelha. Ou seja, qualquer coisa que ele vier viver e fazer na rua, a responsabilidade é sua, porque você cutucou ele. Você tá entendendo agora? Mas na realidade, ele só vai reaparecer depois que ele já tiver descarregado tudo na nova vítima lá fora. Sem que ela soubesse quem ele é, porque você já sabe de quem se trata a nova vítima, não. Para a vítima, para essa nova vítima que ele tem, ele vai contar que você é um problema na vida dele. O seu nome vai lá, não adianta, vai lá. Entendeu? Você vai ser o problema, né? E se lá fora tá tudo bem com ele, agora em casa ele chega como? Tá tudo bem com ele lá fora, todo mundo aplaudindo ele vai chegar em casa soltando fogo pelo nariz. Para você perder a sua paz. Veja bem, olha como ele saiu e olha como ele voltou. E se sentir confusa. Então ele precisa te pressionar 24 horas para te atordoar os seus pensamentos, te roubar o seu raciocínio claro de quem você é de você. Mas aqui eu te explico. É a vítima que precisa saber e ler o narcisista às claras, vendo realmente quem ele é. Porque depois de uma sessão de humilhação, é você que fica esgotada e não ele. É você que se sente culpada e não ele. É você que fica com a sua autoestima lá embaixo e não ele. Sabe o que acontece? Ele chega sorrindo. Sim, volta sorrindo. Te abraça, calmo, tá tudo bem. Você olha e fala, meu Deus, o que aconteceu? Me traiu. Ai, tava com alguém. E você já começa a cutucar e futucar, e ele só de deboche, porque ele gosta dele debochado. Então a vítima começa a pensar, a ex-vítima começa a pensar que a paz voltou a reinar, mas ele já calculou essa chegada dele em casa. Tudo mentira. Para ele faz isso para você não descansar a sua mente de quem ele é e do que ele está fazendo. Ele te cansa dentro de casa e também te cansa fora. Até quando ele está longe, ele também te causa preocupação. Então, você não pode saber o que ele faz e como ele faz para deixar você esgotada. Porque se você descobrir, você não vai entrar no jogo dele. Então vigia se o narcisista estiver calmo. Vigia. Tudo isso é uma farsa. Para você voltar a confiar nele mais uma vez novamente. E logo depois, outra carreta de decepção. De novo, decepção. É um tempo, né, aponta a vítima para o céu. E no outro, ele joga ela no inferno. Um tempo, ele mostra o inferno. E no outro, ele puxa ela pela mão e leva ela para o céu. E nesse vai e vem que a vítima obedece, vai obedecendo o narcisista e ela vai adoecendo nela. Onde ele vai dizer que a vida dele se tornou, olha isso, se tornou um inferno depois que ele começou a conviver com você. Agora, não é ele que é narcisista com você, é você que rouba a paz dele. Olha que mentira. Porque ele nunca vai assumir que ele cochila e acorda em chamas todos os dias, porque a alegria dele é atormentar a vida dos outros. O narcisista, ele é um mestre em manipular pessoas distraídas para ficar no controle do ambiente e da vida delas. Então, não seja distraída. Quando o narcisista quer te responsabilizar pelas vergonhas que ele faz, que ele vai fazer a vítima passar tanto dentro de casa e fora, ele vai
forjar, ele vai fingir ser uma pessoa que ele nunca foi para enganar a sua mente. Ele inventa, minha filha. O ser calcula tanto que ele inventa estar ocupado. Inventa estar ocupado. Não tem tempo para nada. Se ele não tem tempo para nada, ele também não tem tempo para você. Nem para atender uma ligação sua. Na verdade, ele não é isso. Não é porque ele não tem tempo e está ocupado. Não é isso, não. Ele está se afastando de você disfarçadamente, desligando você dele emocionalmente. Isso. E a vítima começa a ficar fria, seca nela do lado de dentro. Sabe por quê? Ele começa a agir sem comunicação nenhuma com ela direto. Porque ele não sabe se comunicar. Ele fica mandando gatilhos e esperando resposta de você. Ele não se comunica direito. Sai sem te avisar, chega sem que você esteja esperando, para que você não saiba direito como é a rotina dele. Tudo isso para calar você dentro dessa relação e ainda por cima te ver fazendo coisas que é responsabilidade dele fazer. Você está entendendo? Pois é. A vítima passa a ver ele fazendo coisas para os outros que ele nunca fez para ela. Nunca fez nem vai fazer. Mas para os outros você vai ver ele fazer. Nisso ele começa a desvalorizar a vítima nela e ela começa a se sentir diminuída diante dele por causa desse comportamento dele. Muitos chegam, muitas vítimas chegam a pensar que o problema é ela. Só que não, o problema não é você. Ele age da mesma maneira com todas as vítimas, buscando controlar todas as pessoas à sua volta. Não é só você. Você só foi mais uma. E ele faz isso para que ninguém saiba quem ele é. Você nunca sabe como o narcisista vai se apresentar para você depois de uma saída de casa. E se tiver na fase do surto, ele te envergonha dentro e fora de casa. Dentro porque ele quer te confundir, te envergonhar. E fora, ele faz isso diante de qualquer pessoa porque ele precisa que as outras pessoas comecem a entender que se a vida dele está desse jeito, a culpa é da pessoa que ele arrumou. No caso, a vítima. Você está entendendo? Para que essas pessoas vejam que você, a vítima, o perturba. Afinal, ele é tão legal, ele é tão ocupado, ele é tão trabalhador, ele é tão coitado, ele nunca tem tempo para nada, extremamente responsável e agora não tem paz com essa pessoa. Você está entendendo? Então, observa que nesse nível a vítima já está sofrendo e adoecida e ninguém está percebendo do tamanho do inferno que essa vítima está vivendo nele. A não ser ela que convive com o narcisista. Porque com ele sempre vai parecer estar tudo bem. Você não vai ver narcisista surtando com os outros. E se acontecer um barulho desse do lado de fora, ele vai dizer que você foi a causadora daquilo que aconteceu. Claro, ele te deixou mal e ele precisa te deixar mal o tempo todo para que ele se sinta bem. Te provocando medo, te provocando insegurança, porque o medo e a insegurança é um combustível para ele. Ele vive disso. Tipo, medo, você vai sentir medo de me perder. Porque se me perder, tu tá lascada. Porque sem mim você não pode fazer. Mentira! Ele sabe que ele não é ninguém. Que a vida dele é uma mentira. O trabalho dele é uma mentira. Ele precisa estar lá fora bem, porque ele já deixou a vítima tão mal, que ela a ponto dela se sentir destruída nela dentro de casa. E isso leva tempo para ela se refazer sozinha. Isso leva tempo para você se reconstruir. Percebendo do que se trata, de quem se trata e qual é o intuito dessa pessoa na sua vida. Você vê que em pouco tempo de convívio com o narcisista, olha o que ele faz com a vítima. Ele tira a sua paz, ele tira a sua alegria, ele tira o seu brilho, ele tira a sua segurança, ele tira a sua confiança. Ele te quebra nas tuas finanças. Ele entra com as duas mãos na tua carteira sem você perceber. Você já entregou. Tira o teu sono, mexe na tua saúde, faz você se sentir endividada e incapacitada, intelectual e profissional, porque agora você não consegue render nem no seu trabalho. Olha o que acontece. Faz a vítima se sentir feia, por dentro e por fora. Por ela estar se sentindo mal com ela, ela começa a refletir do lado de fora aquilo que o narcisista jogou para ela e conseguiu afetar ela do lado de dentro.
pelo tempo que ela empatou por estar servindo a ele, deixando de servir a ela primeiro. Então ela entende que o tempo dela foi realmente roubado. Enquanto tinha todo o tempo para ele, ela se descuidou de dar o melhor para ela. Mas você pode pegar o seu poder de volta, graças a Deus. Fechando os seus ouvidos para tudo que vinha do narcisista, cuidando da sua autoestima, mudando você em você, inclusive a sua rotina diária. Você pode fazer isso por você. Aponta para a esquerda e vai para a direita. Não dá carreira certa para as pessoas que agem como pedra no seu caminho. Que pessoas que se colocam como pedra no caminho dos outros, elas não merecem saber nada da tua vida. O narcisista, ele controla tanto que tudo que a vítima vai fazer, ela passa a depender da opinião dele. Ela fica assim, meu Deus, mas se eu tomar essa decisão e eu não comunicar com ele, isso aqui vai ser motivo para uma discussão. Então é melhor eu falar primeiro. Então ela se torna dependente dele 100% sem ela perceber. A vítima perde, gente, a identidade dela por ter dado valor a uma bijuteria pensando que era uma joia rara. Pura bijuteria. Narcisista se alegra com o desequilíbrio que ele provoca na mente e na vida das vítimas. Ele é o transtornado nele, mas ele não quer ser descoberto como essa pessoa. E adoece pessoas à sua volta, dando sinal de poder para elas, e essas pessoas começam a acreditar que o narcisista tem algum poder sobre elas. Então eu estou aqui para lembrar você, volte a sorrir, volte a amar, volte a sonhar, volte a realizar, volte a viver, volte a crescer, volte a sair, volte a se escolher primeiro. Se escolha primeiro, volte a brilhar. E agora com mais clareza de quem você é de verdade, da pessoa que você sempre foi. E vendo os manipuladores, o que eles diziam ser um personagem que eles criaram para enganar muita gente, inclusive as vítimas. Personagem esse que eles nunca foram. Você só precisa estar plantada na sua realidade, sabendo quem você sempre foi. Isso é que é importante, né? Então, essas pessoas controladoras e abusadoras, elas não terão vaga disponível na sua vida, na sua história. Não terão, porque você não vai dar essa vaga para entrar na tua vida nunca mais. Um brinde à vida. Um brinde ao amor. Por quê? Porque amar sempre vale a pena. Beijo no seu coração. Grata pela sua atenção, pelo seu apoio. Muito obrigada. Beijo. Até o próximo vídeo.